Começamos o programa de hoje repercutindo uma prova grande, magnífica, que movimentou Cascavel no fim de semana. Estou falando do Veneno da Cobra, prova de triatlon que teve a organização então do Luciano Carvalho, da Velho Oeste Eventos. Seja bem-vindo mais uma vez, batendo carteirinha aqui no Tarobá Esporte. Boa tarde, seja bem-vindo, Luciano. Boa tarde, Luciano. Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouco dessa prova, né? Que deu uma repercussão bacana aí, né? Deu uma repercussão bacana. Inclusive, hoje de manhã a gente foi pra rua, Luciano, para produzir uma reportagem para o pessoal de casa entender um pouquinho do nível dessa repercussão. Mas antes, eu quero que você fale dessa prova. Você fez aqui para nós também a corrida Tarobá 47 anos. Uma prova importante do teu calendário de eventos para 2026, número de participantes, como é que foi a dinâmica do Veneno da Cobra? A prova foi para a sua segunda edição, né? O ano passado foi uma etapa de Paranaense, esse ano foi uma etapa no calendário, né? do Triatlo do Paraná. Foram 122 atletas de toda a região, também tivemos atletas do Paraguai, né? Então teve 8 atletas do Paraguai, inclusive a atleta Mel Lisboa fez terceiro geral, né? Uma atleta muito forte, paraguaia. E a prova foi bem bacana, né? O lago, a temperatura colaborou. O ano passado a prova aconteceu em maio. Nós tivemos sorte no dia da prova, que foi um dia gostoso, mas um final de semana depois já fez 4 graus. E esse ano foi no verão, né? Então a água estava gostosa, temperatura boa, nenhuma intercorrência, nenhum atleta passando mal, se afogando, que é a nossa maior preocupação, né, Luciano? Nenhuma queda de bike, nenhuma lesão na corrida. E depois aquela chegada que repercutiu o Brasil afora e vem repercutindo desde domingo aí, bem bacana. A prova foi 100%, não tem nem o que falar muito da prova. Já que você mencionou o assunto, só para contextualizar então, nós vimos ali a chegada do Gustavo Viebelin, que é um triatleta de Cascavel, 22 anos, promissor, talento nato para o triatlon. Ele concorreu com um veterano, foi o Francisco Viana, lá de Londrina. E o Francisco Viana percebeu que o Gustavo tinha cometido um erro lá atrás, cedeu a vitória para o Gustavo. Isso mesmo, é uma atitude que que é o que está repercutindo, né? Muita gente não entende o porquê, mas vindo de um atleta como o Viana, né? Um atleta multicampeão aí, campeão mundial, brasileiro, diversas vezes, né? O Gustavo também é um grande atleta, né? É top 10 em todas as provas que vem participando na Elite, há 3 anos competindo como profissional, é atual campeão das meias das cataratas, né? Então, assim, é um atleta que vem crescendo muito, né? E é paranaense, cascavelense, era o atual campeão da prova, né, Luciano? E quis o destino que tivesse, né, cometido um erro que é normal de acontecer no triatlo, que foi de contar uma volta a mais, né? Acabou dando uma volta a mais. E mesmo assim, ainda quase chega na frente sem o Viana precisar esperar. Mas o Viana, né, vai muito além, né, Luciano, de um pódio, de uma cifra em dinheiro, né, que valia premiação em dinheiro. Então, o caráter dele mostrou o quão grande né, é o espírito realmente de um campeão, né. E para o Gustavo, tenho certeza que vai valer muito mais essa prova do que se ele tivesse chegado só na segunda colocação. Então vou te convidar para nós ouvirmos os 2 personagens envolvidos nessa situação do último fim de semana na reportagem que a gente produziu hoje pela manhã. A prova Veneno da Cobra de triatlon sprint agitou Cascavel no fim de semana. Aliás, um evento que rendeu belíssimas imagens. Mas o que ficou marcado na memória de todos foi uma atitude. O triatleta londrinense Francisco Viana permitiu a passagem de Gustavo Viebelin, triatleta cascavelense que foi o vencedor. O motivo? Gustavo havia feito uma volta a mais no ciclismo. Na prova do último domingo, os competidores enfrentaram 750 metros de natação no Lago Municipal de Cascavel, 10 voltas de ciclismo com 2 km em cada volta e mais 5 km de corrida. Viana percebeu a falha do colega e permitiu ele cruzar a linha de chegada em primeiro lugar. E aí eu, contando as voltas na bike ali, né, contei bem certinho, a hora que eu fiz a primeira volta eu vi a distância que deu, e falei, não, então vai fechar 19.600 mais ou menos no meu relógio ali, né? E a hora que eu abri a 10ª volta ali, tava voltando para fechar ela, quem que aparece ali? O Gustavo pedalando ainda, né? Daí eu falei, poxa vida, deu uma volta a mais, cara, não é possível. Mas em momento algum pensei em desistir, parar, nada, seguir junto, seguir o ritmo ali, tirei um pouco o pé, né, da intensidade, para correr um pouco mais tranquilo, as pernas estavam queimando, né? E seguir correndo, correr forte, tá? Né? Não desistir ali, estava o tempo todo pensando que eu vou ganhar.
Mas aí, a hora que apontou ali aquela reta final ali da ponte ali, uns 400 metros finais ali, eu comecei a pensar, poxa vida, né? Já aconteceu comigo de dar uma volta a mais na bike também, no começo da minha carreira. Na minha segunda prova eu fiz isso. E não é nada legal você se esforçar tanto e perder por causa de um erro bobo, né? Seu, né? Então tudo isso passou pela minha cabeça ali, eu falei, não, eu vou esperar ele chegar, vou esperar ele, deixar ele ganhar porque é merecido, ele ganharia de qualquer forma, a não ser que furasse um pneu, alguma coisa muito absurda, mas foi um erro assim, né, de principiante, mas que pode acontecer com qualquer um. Então eu, nessa hora, decidi, julguei que pelo Gustavo ali, eu ia segurar e deixar ele ganhar, mas nem eu falei, e se, tem muitos e se's, né? Se fosse em Londrina, talvez não, se fosse outro atleta, talvez não, mas foi aquela situação e ponto. Nesta terça, Gustavo já encarou 100 km de bicicleta em mais um dia de treinamento. Ele reconheceu o erro que cometeu na prova do fim de semana e elogiou a atitude de Viana. A atitude do Viana foi uma atitude muito linda, eu não imaginei que ele iria fazer isso porque foi um erro meu. Então, como foi um erro meu, eu já estava conformado ali com o segundo lugar. Até mais ou menos ali uns 4.200, eu estava tentando buscar ele na prova, mas eu vi que ele estava mais ou menos uns 10, 15 segundos na minha frente, então eu já estava satisfeito com o segundo lugar. Mas quando eu vi ele na reta lá, parado, foi um... Como que eu posso falar? Foi uma atitude muito linda. O Gustavo Viebeling já tem compromisso no próximo fim de semana, numa etapa do Paranaense de triatlon em Caiobá. Já Francisco Viana só vai competir no mês de abril, no dia 26. Ou seja, o reencontro entre os dois numa mesma prova vai demorar um pouquinho para acontecer. Mas depois do que eles vivenciaram no último domingo em Cascavel, a admiração entre eles só cresceu. O Viana representa para mim um homem muito forte, porque eu tenho 22 anos, ele tem 19 de triatlon. Então eu respeito muito a carreira dele, ele é campeão mundial de duatlon. Então isso pesa muito pro currículo dele e também aprender com ele é muito legal. Então eu aprendi muito com ele em provas e agora aprender que o caráter vale muito mais que a própria vitória, isso é realmente muito legal. Então eu tenho certeza que agora, com o tempo para frente, eu vou levar isso para minha vida, levar isso para minha carreira que eu tô construindo. Essa experiência internacional é uma inspiração para o jovem Gustavo. Sim, eu já participei de muitos mundiais do duatlon na categoria profissional, porém eu nunca vivi do esporte. Eu sou bombeiro militar, tenho assessoria esportiva, né? Então eu participava para ter essa experiência, né? Eu acho que eu fui o único brasileiro que fiz tudo isso de prova, sou o brasileiro que tem melhor resultado no profissional hoje de duatlon mundial, né? E fazia porque gostava mesmo, sabia que não ia ganhar nada. E agora que eu saí do profissional, eu voltei para o amador, falei, agora é a hora de a gente fazer a prova que eu tenho que fazer. Então fui na Espanha no passado e fui o terceiro geral dos amadores, mas na minha categoria de idade fui o campeão. Um veterano e uma promessa gigante no esporte, agora mais unidos do que nunca por uma simples atitude. Imagino, Luciano, que a presença tanto do Viana quanto do Gustavo Viebeling engrandeceu ainda mais o Veneno da Cobra. Ah, sim, né? Com toda certeza. O evento deu uma engrandecida, né? Ter um nome como o do Viana, né? E o Gustavo defendendo o título que tinha conquistado ano passado, né? Nessa prova, então foi bem bacana. E 2027 reserva fortes emoções, provavelmente, aí, né? Antes de 2027, bem rapidinho, o calendário para 28 de fevereiro, 1º de março. Dia 28 de fevereiro, nós temos o segundo festival Velho Oeste Multisport, né, Luciano, com o apoio da TV Tarobá, onde engloba o GP Internacional de Cascavel, de ciclismo, né, todas as atividades dentro do autódromo, o Elas no Asfalto. No dia 1º, já a abertura do Paranaense de duatlon, também no autódromo, e a abertura do circuito de corrida de rua, também dentro do autódromo. Então, as inscrições seguem até dia 20, mas a gente aproveita já para convidar a todos para estarem lá prestigiando, né, acompanhando. Afinal, o evento é aberto. Temos praça de alimentação, exposição, encontro de antigos, enfim, uma grande festa aí, dia 28 e 1º de março. Muito bem. Luciano, prazer mais uma vez te receber aqui no Tarobá Esporte. Sucesso nessa empreitada. Eu que agradeço. Obrigadão.